Saudações pessoal, tudo bem? Bom, hoje é o quinto dia da jornada e hoje a gente vai falar dos três arcanos que nos mantêm, de certa forma, um pouco preso em determinada situação, né? Depois do eremita, depois que a gente sai para essa jornada interna, né, em busca do autoconhecimento, a gente chega numa situação talvez que nos mantém presos a um pensamento, a uma determinada crise, a um determinado uma determinada situação na vida, né? Que é a roda da fortuna. A roda da fortuna, mesmo tendo esse nome, ela tem um significado um pouco tenso, né? Vamos dizer assim. A roda da fortuna ela tem um significado de você estar numa situação, né, altos e baixos, na vida a gente tem essa sempre altos e baixos, é claro, mas também ela funciona, né, ela significa, aliás, que você se encontra no momento de karma, né? Então você fez algo e está recebendo em troca aquilo que você fez, né? Seja essa vida ou em vidas passadas. Só que a roda da fortuna, ela tem o sentido de altos e baixos como aprendizado. Porém, às vezes a gente está numa situação que não consegue sair dela porque a gente não vê uma expectativa, né? Então a roda da fortuna diz assim: tenha o controle da sua vida, mas não deixe as situações te controlarem porque entra na mecanicidade. E essa mecanicidade que a gente faz tudo igual sempre, né? Todo dia igual, todo dia o mesmo pensamento, a monoideia, tudo que nos traz, né? O nosso dia a dia já é carente de situações novas devido ao nosso trabalho, devido aos nossos afazeres. E você não pode deixar que isso seja entre no ciclo vicioso, né? Numa roda, como se fosse aquelas rodas de hamster, né? Que ele roda, roda, roda e não sai do lugar, fica lá dentro na gaiola, né? Então essa situação que a gente vê nessa figura. Porém, né? Como eu falei, situações de altos e baixos na vida, como a esfinge que está lá no alto, né? Que às vezes você é, se glorifica por algo que conquistou, mas está em queda, como o Tifon aqui, né? Que está indo para o inferno, né? Ou às vezes a gente está na subida também. Então isso, nós temos que, em algumas situações da nossa vida, a gente está nessa fase, né? De conquista, ou às vezes a gente está numa fase de derrota, né? De altos e baixos mesmo, como se fosse uma montanha russa, ou preso diante de uma situação, né? Depois que o eremita ele sai da fase dele que ele se afasta de todo mundo para pensar, muitas vezes ele volta, mas ele fica preso diante de uma situação, né? Então essa situação que deve ser evitada através de uma ideia diferente, de fazer as coisas que estejam ao nosso alcance para não entrar na rotina, né? São novas ideias, novos pensamentos, até novas amizades, né? Então isso faz com que a gente saia da mecanicidade da vida, porque a própria lei, as próprias leis físicas, elas nos mantêm fixo, né? Nessa mecanicidade. A própria lei da natureza é mecânica, né? Então a gente tem que fazer de tudo para sair dessa mecanicidade, para que você possa ver, enxergar novos horizontes, né? Então a roda da fortuna, ela tem esse sentimento, né, de estar preso diante de uma situação. E aí que vem a força, né? A força, ela aponta algo que a gente, aonde a gente deve direcionar a nossa força, né? Essa força não é externa, é uma força interior, é uma força que vem de um conhecimento, de uma prática, né? Que você sabe o que tem que fazer e você tem também ali uma decisão a ser tomada, né? Muitas vezes o lado instintivo, as pessoas não querem é, fazer certas práticas porque acham que se encontram fazendo algo errado. Então a força ali, você tem que domar o instinto animal, mas ao mesmo tempo saber o equilíbrio, né? Como a gente vê no chapéu da força, ela tem o infinito, né?
tem todo o tempo para você pensar o que deve ser feito. E o leão, né? Ela tá abrindo a boca do leão. No tarô de Marcelo até brinco que parece um cachorro, né? Mas é um leão, ou seja, os nossos instintos animais, que ela tá abrindo e não tá fazendo força. Na verdade, a gente tem que usar essa força interna para equilibrar os nossos instintos e também fazer com que a gente tenha prazeres lícitos na nossa vida, né? Não deixar com que certas crenças nos afastem desses prazeres, né? Muitas vezes a gente fica preso diante de uma situação, diante de uma religião, e a pessoa acha que aquilo está fazendo bem para ela e não está fazendo bem, né? Então, a usar a força interna para domar esses instintos, mas com equilíbrio, né? Usando também o raciocínio, a lógica, né? E usando essa força interna que a gente tem. Muitas pessoas não conseguem usar a força, não conseguem sair da situação e acabam ficando na situação do enforcado, né? O enforcado é aquela pessoa que desistiu de viver. É aquela pessoa que desistiu de fazer as coisas porque é assim mesmo. Eu não vou fazer mais uma faculdade porque eu já tô velho. Eu desisti de abrir uma empresa porque não deu certo das outras vezes. Então a pessoa fica presa mesmo, né? Ela vê o mundo de ponta cabeça como enforcado. Na verdade, ele não está enforcado, tá? Essa carta ela remete a uma situação que na Idade Média as pessoas que causavam, né, tinham as penas, né, dessas pessoas que roubavam, por exemplo, eles colocavam essas pessoas em praça pública amarrado pelos pés, e eles ficavam expostos durante um dia, 2 dias eu acho, e ficavam expostos para todo mundo ver, né, a vergonha que o crime que ele cometeu, né? Então, se ele roubasse, ele era exposto dessa forma. Então a pessoa fica pendurada, ele não está enforcado na verdade, né? Porque o enforcado ele tá morto, né? Não serve mais para nada. Então o enforcado o pendurado na verdade, né? Que seria a tradução correta dessa carta, é que ele consegue sair dessa situação se ele quiser, tá? Mas muitas vezes a pessoa não sabe que está numa situação ruim e aceita a situação numa boa. Fala, não, é assim mesmo, a vida é assim mesmo, eu sou pobre e disseram que eu vou morrer pobre, que eu nasci dessa forma e aceita a situação como se fosse algo normal. E não é bem assim, né? Ele, por outro lado, ele tá de ponta cabeça, mas ele pode, né? Ele pode enxergar ali na posição que ele está, novas oportunidades para sair da situação, novas ideias, e ele pode sair dessa situação, né? Todos nós podemos, em algum momento da vida, a gente se encontra, né? Milhões de pessoas, na verdade, se encontram no momento na fase do enforcado. E isso é um problema que, se a pessoa não souber, se ela não visualizar que ela está nessa fase de paralisia mesmo, ela fica o resto da vida. Tem pessoas que vivem a vida toda numa situação que ela poderia ter saído. Então a fase do enforcado, muitas vezes a gente se encontra, né? E o que eu queria dizer é que a jornada, né, os arcanos, eles não são fixos, né? Como eu disse acho que no segundo dia, o segundo ou terceiro dia. Então a gente vivencia os arcanos, né, várias vezes no mesmo mês, por exemplo. A gente pode estar na fase do enforcado, nós podemos estar na fase da papisa, né? Podemos estar na fase do eremita. Isso depende muito da situação que acontece em nossas vidas, mas não é fixo, né? Isso vai alterando, vai mudando conforme a nossa perspectiva e aquilo que a gente tem que ver, aquilo que a gente tem que mudar, tá? Então os arcanos, eles não são fixos, eles têm sempre uma mudança, tá? E às vezes, e muitas vezes, no mesmo mês, no mesmo período, né? Como a soma dos arcanos pessoais, dentro de um ano, a gente muda várias vezes de um arcano para outro, tá? E pode ser que a gente esteja fixo em um único arcano o ano todo. Isso pode acontecer. Então um conselho é sempre estudar, ver o momento que a gente está. Se a gente está no arcano no momento do enforcado,
se a gente está na Imperatriz, né, que é aquela que está esperando algo, né, acontecer, a gestação de algo, se está no momento do mago, que ele resolve a situação, ele quer, né, praticar, quer pôr em prática tudo aquilo, o conhecimento. Se a gente está no momento do louco, né, o louco que não tem uma perspectiva, mas sim quer fazer as coisas do jeito dele, então é sempre bom a gente identificar esse momento, identificar o arcano, para que a gente possa mudar conforme a gente, né, o que a gente quer na vida, né? Então a jornada, ela é uma jornada única, né, para cada um, só que nós temos essa jornada conosco mesmo e com as outras pessoas, como co-criando, né? Então a gente depende também das outras pessoas para que a gente tenha a nossa jornada pessoal, né? Parece um contrassenso, mas não é. A gente precisa das pessoas para que a nossa jornada pessoal também tenha sentido, né? Senão não teria, a gente seria um único ser, né? Existe a individualidade, mas existe também a participação de outras pessoas na nossa jornada. E isso é importante também saber, tá? As outras pessoas fazem parte da nossa jornada e fazem com que a gente mude o nosso aspecto, o nosso entendimento sobre a realidade, a nossa percepção de como a gente pode mudar as coisas. E isso tudo é importante, tá bom, pessoal? Então, por hoje é só. Amanhã a gente continua, né? Estamos chegando no final. Hoje é o 5º dia. Tem sábado, domingo e na segunda-feira o último dia, e no final a gente tem uma surpresa, como eu falei, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado a todos, até logo.